Carneiro, presidente da Comissão Constituição, Redação e Justiça. O deputado Carlos Catinga. Senhor presidente da Comissão de Orçamento, deputado Ranieri Paulino, demais membros da mesa, que nós saudamos a todos, na pessoa do presidente Ranieri Paulino, secretário de Planejamento Tasso, as entidades civis aqui organizadas, senhores, senhoras, telespectadores da TV Assembleia. Inicialmente, deputado Ranieri, secretário e o público aqui presente, é que geralmente essas crises aparecem pós-período eleitoral. Lamentavelmente, é quase que praxe. Nós estamos vivenciando um momento de crise no nosso país, mas também estamos vivenciando um momento de crise no estado da Paraíba. E olhem os senhores e senhoras que têm várias ações judiciais tramitando no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Várias. Uma age movida, inclusive pelo Ministério Público Eleitoral. Também ação de impugnação de mandato eletivo, que é AIE. Nós temos, no estado da Paraíba, 25 mil prestadores de serviço. E, por incrível que pareça, aqueles mais antigos, próximos até de se aposentar, vários foram exonerados, em detrimento de novos que são nomeados com um dia de serviço. Essa é a realidade que nós estamos vivenciando aqui na Paraíba. Codificados, que inclusive a Justiça Eleitoral irá, no momento propício, decidir se pode nomear em período eleitoral. E, além de nomear, nomeação de codificados. Para aqueles que não compreendem o que sejam codificados, são aqueles que são nomeados e que recebem o dinheiro na boca do caixa através de CPF. Não existe essa modalidade de nomeação de codificado previsto na Constituição Federal. Nós temos essa situação de em torno de 8 mil codificados. Além dessa situação, secretário, tem um concurso da Polícia Civil que é de 2008. Já estava em fase de execução por desobediência às ordens judiciais que, infelizmente, na Paraíba está ocorrendo rotineiramente. Eu digo isso sempre. E, infelizmente, no Estado democrático de direito, os descumprimentos das ordens judiciais emanadas do judiciário. 500 policiais civis, dentre patrocofistas, motoristas, agentes e delegados que estão aguardando ser nomeados. Por incrível que pareça, o acordo já estava em fase de execução. Foi feito o acordo e a nomeação seria agora em janeiro. Chegou agora em janeiro, o acordo judicial descumprido. Isso, todos nós sabemos, a questão da segurança pública no estado da Paraíba. Aí vem a questão da PM. Em 2010, os policiais militares, foi realizado, em 2010, o governador, em período eleitoral, disse que nomearia em torno de 5 mil policiais. Realiza um concurso público, secretário, apenas para 500
alguns que serão nomeados para o corpo de bombeiro. E o que acontece? Nós temos a Lei Complementar 87/2008, prevê que são necessários para que a segurança pública do Estado da Paraíba ela funcione com eficiência e qualidade, 17.800 policiais. Nós temos 9, e dos 9 eu vou explicar a situação. O que acontece? 9.000 policiais. Dos 9, uma parte desses contingentes trabalha administrativamente. Outros policiais, esses que trabalham internamente, trabalham administrativamente. A folga desses policiais é de 24 horas, trabalham 24 e folgam 36. Consequentemente, nós nunca teremos 9.000 policiais efetivamente atuando na segurança pública desse Estado. Calcula-se que realmente atuando em torno de 3.500 policiais a 4.000 no máximo. Essa é a realidade com relação ao concurso da Polícia Militar. Além disso, temos uma situação totalmente atípica que eu nunca ouvi falar nisso no Estado da Paraíba. Um PM concursado, porque faltaram com a verdade, eu estava esperando o momento oportuno para transmitir na tribuna desta casa, da Assembleia, dizendo que os policiais licenciados não eram concursados. Ora, como é que um policial pode retirar a licença se ele não foi aprovado em concurso público? Ele não poderia nunca tirar a licença para tratar de interesse particular, caso ele não fosse da corporação. O que aconteceu, deputado Ranieri Paulino? A PEC 31, promulgada pela Assembleia Legislativa, e até o presente momento, descumprida. Por quê? Porque entendem que esses policiais não seriam concursados. São concursados e tiraram licença para tratar de interesse particular. E a licença sequer, no nosso entendimento e de qualquer jurista, ela não teve validade porque não houve publicação no Diário Oficial. O que não é publicado não gera eficácia, não tem efeito jurídico. O que acontece? Esses policiais querem retornar aos seus postos de trabalho e, lamentavelmente, estão impedidos de retornar aos seus postos de trabalho. O que seria ótimo para a segurança pública do Estado da Paraíba, que necessita de mais policiais e eram mais policiais nas ruas. Eu fui ao Rio de Janeiro, agora, mesmo nesse período de suspensão da aula, e procurei saber a situação do Estado do Rio de Janeiro com relação ao policiamento. Além das unidades pacificadoras, a cada 2 quilômetros no máximo tem uma unidade, uma viatura da polícia com 3, 4 policiais. 3, 4 policiais. E eu prestei bastante atenção nisso. Na Paraíba, vocês e no nosso estado procurem ver, em qualquer local que vocês estejam, quanto tempo passa para vocês verificarem a presença de uma viatura e de policiais nas ruas. Isso porque o efetivo é reduzido. E nós não podemos pensar em eficiência na segurança pública do Estado da Paraíba. Além disso, os policiais trabalhando insatisfeitos com a política do atual governo. Deputado Nísio Maia, a gratificação de risco, os policiais militares da Paraíba não percebem. Já os policiais civis percebem, desde 2007, os agentes penitenciários também percebem que é um direito. Ou seja, a polícia nas ruas tem que ter, como tem periculosidade, eles podem chegar a óbito, como vários já chegaram em troca de tiro, e o governo não reconhece que essa gratificação de risco não é competência do governo dar aos policiais militares e não quer dar. E o pior é que promete no período eleitoral e vão cobrar novamente, porque prometeu um plano de cargos em 2010, não deu. Prometeu agora que daria
se dá àqueles que trabalham em atividades perigosas, adicional de periculosidade para o seletista, além dos adicionais de insalubridade que estão congelados para os servidores da saúde em R$40. Recebi telefonemas de servidores da saúde pedindo que seja reajustado o percentual, porque é de R$40. Com relação ao deputado Frei Anastácio, deputado Ranieri, peço mais a sua tolerância, já que praticamente eu estou falando praticamente em nome dos deputados da oposição, praticamente. E o Frei Anastácio que está aqui, mas o Frei, eu não posso nem adentrar nessa questão de oposição e situação com o Frei Anastácio. Então vamos, porque o PP é da base do governo. Deputado Januíno, eu só fico numa situação difícil porque esse tempo não é cumulativo, não. Eu sei, mas o do secretário também não era cumulativo. Não, 20 minutos e mais 20. Então o secretário só poderia falar 40 minutos no máximo. Falou 1 hora e 25 minutos. Por isso, como dizer, o regimento do deputado Ranieri foi desrespeitado em relação ao secretário, eu peço não vou colocar aqui um desrespeito, não. Porque aqui eu estou democratizando ao máximo o espaço de todos. Isso me democratiza, eu estou fazendo isso. Não democratizo com relação a mim. Eu não estou chamando a atenção. Vossa Excelência, que está falando em nome dos deputados da oposição. Esse tempo não é cumulativo. Só isso que eu estou colocando para Vossa Excelência. Nós vamos para racionalizar esse tempo que é precioso, apenas isso. Que todos terão direito à fala. E eu estarei aqui para ouvir a todos pacientemente. E quero ressaltar uma coisa. O deputado Frei Anastácio, mesmo sendo do PT, é um deputado independente nessa casa. Eu quis, deputado Anastácio, entrar em questão política de PT, que eu sei o posicionamento de Vossa Excelência, é um dos deputados mais respeitados nessa casa. É Vossa Excelência, que eu admiro e que eu apreço. Agora vamos à questão que gerou todo esse trauma. Toda essa questão, para que os senhores tenham ideia, começou essa questão porque o governo do Estado, Roberto Buriti, ex-deputado, veio bem outra situação que é inacreditável na Paraíba. Parece que nós não estamos vivendo um Estado democrático de direito. Alterou as peças orçamentárias dos poderes e dos órgãos autônomos, o que não pode. Isso é competência do poder legislativo e dos senhores deputados. As peças orçamentárias, elas foram alteradas, deputado Ranieri, dos poderes e órgãos autônomos, o judiciário, do Legislativo, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e o Ministério Público. O que aconteceu? O Ministério Público ingressou com o mandato de segurança e conseguiu logo uma liminar. E eu dizia, não tem desembargador, magistrado que não conceda uma liminar numa situação dessa, porque não pode. Resultado, o governo sabia que ia perder, tinha certeza que perderia, mas retificou apenas as peças orçamentárias do MP e do Judiciário. Do MP e do Judiciário. Ou seja, incorrendo um novo erro. Incorrendo um novo erro, porque teria que retificar de todos os poderes e de todos os órgãos autônomos. Secretário, a data base do aumento dos servidores públicos é agora, em janeiro. Entendo eu e quero saber de Vossa Excelência se houve por parte do governo do Estado audiência para receber as categorias dos servidores públicos, como policiais, servidores da saúde, o físico, o magistério, enfim, todas essas categorias que pedem, como ontem recebi um telefonema de um concursado que eu propus que se dirigisse ao Palácio da Redenção com o objetivo de ser recebido numa audiência. E a secretária transmitiu, por incrível que pareça, a doutora Madalena, transmitiu a esse rapaz, que é um concursado da Polícia Militar, meu filho, aqui o governador não está recebendo nem deputados. Mas é possível eu transmitir nem os deputados estão sendo recebidos, não estão sendo recebidos nem deputados. Portanto, essa sua audiência não ocorrerá. Bom, então isso é lamentável, porque nós esperávamos que realmente, deputado Ranieri, que tem o meu apreço e admiração nessa casa, eu esperava que antes da votação da LOA, o governador tivesse recebido, travado
secretário, a segurança pública, saúde e educação são prioridades. As nossas fronteiras estão desguarnecidas. A polícia militar não recebe a gratificação de risco. Desativação da operação angular. Efetivo reduzido. Delegacias fechadas. Por que delegacia fechada? Porque não nomeiam os concursados. Não nomeiam os concursados. E o que é que acontece, deputado Anísio? O que é que acontece? Se não nomeiam os concursados, as ocorrências, deputado João Henrique, as ocorrências caem, porque as delegacias são fechadas à noite, nos feriados e nos finais de semana. Essa é a situação que nós estamos vivenciando aqui na Paraíba. Então, a aplicação a menor dos percentuais obrigatórios, deputado João Henrique, percentuais obrigatórios na educação e saúde. Ocorreu isso tanto em 2011 e em 2012. Agora, deputado João Henrique, se um prefeito aplicar menor um percentual da educação e da saúde, Vossa Excelência já sabe o que ocorre. Então fica, deputado Ranieri Paulinho, a minha gratidão a Vossa Excelência. Também a preocupação porque o governo retirou recursos da saúde e reciclou a proposta orçamentária do Ministério Público e do Poder Judiciário, como sabiamente disse o deputado Freire Anastácio, quando poderia retirar da comunicação, que é justamente uma das secretarias que mais se gastou, porque visa a promoção pessoal do governo. Também a minha preocupação, deputado Freire Anastácio, solidarismo, Vossa Excelência, dos recursos a menor na educação, 604 milhões de reais a menor na educação. Então, embora que o secretário tenha dito que esse cenário de crise apresentado, o Ministério Público tem atuação em todo o Estado, como Vossa Excelência. O Judiciário tem atuação em todo o Estado. Mas também eu digo, secretário, que a Defensoria Pública do Estado da Paraíba atua em todas as comarcas do Estado da Paraíba e também tem atuação em todo o território do Estado da Paraíba. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado, porque como é que os auditores vão realizar as auditorias? Vão realizar em todo o Estado da Paraíba. Então, também a nossa preocupação, para concluir, como é que um Estado em crise, uma renúncia fiscal em torno de 1 bilhão e 300 milhões. Ora, como é que se vai renunciar àquilo que o Estado está vivendo um momento de crise? Eu não consigo compreender por que essa renúncia tão alta de 1 bilhão e 300 milhões, quando estamos em crise com relação ao governo federal, à União, e estamos vivendo um momento de crise também no Estado da Paraíba. Obrigado, deputado Januí, por sua contribuição. Com a palavra, o deputado Carlos Patinga. As palavras do deputado Patinga realmente de forma muito objetiva e bastante responsável. Ele fez traçou um perfil do que nós estamos deparando. Olha, é fundamental que se invista em gestão do serviço público. Fundamental. Se nós compararmos a evolução da gestão em outras áreas, nós vemos que a administração pública como um todo, deputado Januí, nós estamos anos luz atrasados. A gestão pública, deputado Tonho, ela não evoluiu com o tempo. O deputado Machado está muito bem que ele é um estudioso dessa área de gestão. Inclusive, a gente já conversou em algumas oportunidades sobre esse tema. Nós temos que avançar bastante. E as consequências do não avanço do serviço público, e aí eu falo no Estado como um todo, não o governo do Estado da Paraíba, mas o Estado, nas suas três esferas, União, Estado e município, não avançou nem 10% do que poderia ter avançado, de forma fazendo um corte reto na capacidade de gerenciamento. Isso traz consequências terríveis. Essas consequências são acumuladas ao longo do tempo. Muitos dos problemas que o senhor trouxe na tribuna, e aí tem o papel de falar em nome da oposição, e falar em nome da oposição é muito bom, porque a oposição é para bater. Aí você fez muito bem esse papel, atirando para tudo que é lado. E muitos desses problemas não surgiram em 4 anos.
Nós temos um passivo acumulado ao longo desse Estado que é terrível. Começando pela dívida pública, e aí nós tivemos aí momentos que a dívida pública estadual foi tratada de forma bastante irresponsável. Nós temos desequilíbrio entre receitas e despesas, nós chegamos a ter 57% da receita corrente líquida com o pessoal do executivo. Nós chegamos a ter atraso de pagamento do 13º salário dos servidores, porque o governador da época não teve a capacidade de fazer gestão financeira de fluxo de caixa. Nós tivemos de tudo nesse Estado, tudo. Esse problema não surgiu em 4 anos. Nós temos uma defasagem profunda nos serviços públicos. Nós tivemos que recuperar basicamente toda a malha rodoviária. Nós estamos recuperando ao longo desse período. O deputado Fernando Chaves, defensor ferrenho da área rural, o senhor sabe muito bem que ao longo dos últimos 30 anos o Estado ficou muito aquém da possibilidade de avanço no setor rural, muito aquém. Os problemas não surgiram agora. Nós temos deficiência de pessoal da segurança pública, nós temos que contratar policiais, temos. Agora, nós temos que ter na em consideração o seguinte, e aí é que eu digo da teoria do cobertor curto. Se nós fôssemos atender 100% daquilo que foi pleiteado pelos poderes, nós teríamos um crescimento de 260 milhões entre a lua 2014 e a lua 2015, com a perspectiva de crescimento muito pequeno do orçamento. Esse recurso iria sair de onde? Como é que nós vamos contratar 500 policiais civis, que é esse componente fundamental para o Estado, com impacto de cerca de 30 milhões, tem 25 milhões de anos na folha salarial? Como é que nós vamos tirar de onde essas contratações? Nós vamos tirar de onde para aumentarmos 250 milhões dos poderes, que reitero, é um preço justo, nós sabemos da necessidade. Nós conversando com a defensora, a representante dos defensores públicos, doutora Madalena, grande parte dos preços que elas pagam são justos. Nós temos convicção disso. Agora, nós temos a possibilidade de tentar resolver em médio prazo. Resolver essa LOA é impossível. Vamos tentar. Sabe, a gente tem que ter uma certa responsabilidade. Quando nós falamos no orçamento de 11 bilhões, parece que o Estado da Paraíba tem 11 bilhões para investir. E não é 11 bilhões. De cara a gente já está perdendo aí transferências imediatas, já legais, a 3 bilhões é alguma coisa. Nós estamos perdendo 600 milhões de reais ano na relação do Fundeb. Isso tem que ser discutido, essa modelagem tem que ser discutida, porque o Estado arrecada o ICMS e manda para o governo federal. Quando a gente diz, não, a gente acerta o Fundeb, nós vamos receber 940 milhões, e o restante, que poderia ser investido na educação do Estado da Paraíba. Aí se diz, não, mas esses valores, eles são levados em consideração no cálculo do investimento em educação. Mas é um cálculo fictício. E a gente fica fazendo um estado de faz de conta nesse processo. O que nós temos? Nós vamos fazer conta. Nós temos aí cerca de 7 bilhões e 400 mil reais de receita operacional líquida, que a gente tem condição de usar mesmo na prática. Desse valor, 2 bilhões são gastos não gerenciados. Não tem nem como gerenciar. Desses 2 bilhões, inclui-se o serviço da dívida, que não foi criado pela gente. A gente está trabalhando na diminuição e levando a discussão para os tribunais superiores, porque eu acredito na possibilidade de rever esses valores. Nós temos aí, na proposta que nós encaminhamos, um ponto, levando em consideração o valor EPB, 1 bilhão e 472 milhões do Odestos. E isso representa, esses gastos não gerenciados são 2 bilhões. Aí nós vamos para o gasto da estrutura do Estado como um todo. Nós temos cerca de 5 bi e meio para investir em tudo que o Estado desenvolve, tudo. Só que nesses 5 bilhões, nós temos que pagar 150 milhões por ano de precatório, de demandas judiciais que não eram pagas até 2011, e nós tivemos que pagar a partir de agora. E fizemos uma negociação terrível. O governo do Estado não teve a capacidade, deputado Fernando Chaves, deputado Judaí, nós não tivemos a capacidade de fazer uma previsão daquele modelo de precatórios que a gente estava assinando em 2011. E nós assinamos em 2015 para pagar 1 bilhão e 200 milhões de precatório. Vai chegar num ponto, nessa curva, que a gente ou vai pagar precatório ou vai botar o Estado para rodar, porque vai ficar maior que o repasse dos poderes nessa relação. E essa decisão foi tomada
consolidar o 2010 para o início do ano de 2011. E aí a gente paga 150 milhões por mês de precatório. Dos 5 bilhões, 161 milhões, nós pagamos 140 milhões de precatório. Mês. Aí nós temos aí, pagamento de pessoal, cerca de 3 bilhões e meio de reais. Nós temos que contratar os policiais, nós temos que contratar. Aí o deputado falou dos codificados. Esse modelo de codificado é um modelo injusto? É. Foi criado para a gente? Não foi criado agora, não. Não foi criado agora, não. Isso, a Paraíba vai criando, sabe? Nós, ao longo dos anos, de forma irresponsável, nós estamos criando modelos próprios. Aí diz, sabe por que não tira? Nós contratamos 10 mil pessoas para educação. Mais de 10 mil pessoas para educação. E esse governo não contrata. Aí vamos também ter um pouco sabe, ter a capacidade de ver os dois pontos da história. Sabe? Aí não, porque não tira. Tá. Aí vamos parar os serviços básicos de saúde. Nós fizemos concurso para médica agora. Da grande maioria dos concursados, pouquíssimos assumiram. Por quê? Porque o salário é baixo. Ah, paga mais. Vamos tirar de onde para pagar mais? Porque tem que sair daqui desses 5 bilhões aqui do Executivo. Aí quando se faz a discussão nessa lógica, eu reitero, os pontos são válidos. Mas a lógica do modelo, sabe, de formatação fiscal dos estados, ela chegou num ponto que a gente tem que começar a discutir, deputado Antônio Socão. Tem que discutir como é que isso aqui vai caber dentro da conta. Porque se a gente vai trabalhando sem levar em consideração essa lógica fiscal, a gente corre risco. O orçamento que a gente está discutindo hoje, em nível nacional, é uma peça fictícia. A gente sabe disso. Ele, ao longo do ano, ele é completamente reformatado através das suplementações. Ele é suplementado e reformatado. Então, o gasto de comunicação que o deputado levantou. Nós estamos cortando no QDD fiscal 50% do gasto de comunicação, na execução fiscal. 50%. Essa LOA não foi desenvolvida por essa equipe que hoje está à frente da Secretaria de Planejamento. Eu não tive a possibilidade de trabalhar nessa LOA. Essa LOA é um processo de transição entre modelos, entre paradigmas. Esse paradigma atual é o que nós temos que reconstruir. E aí, meus amigos, eu estou sendo bastante objetivo e direto. Nós temos que pensar na construção do que nós achamos justo para a sociedade paraibana como um todo e para as classes, aí da defesa das classes e dos poderes, pensando em médio e longo prazo. Pensando o que é possível fazer agora, eu estava agora conversando com o doutor Madalena, eu disse, olha, essa relação entre a Defensoria Pública e o Governo do Estado tem que melhorar. E me coloquei à disposição da senhora aqui, com esse pé do Rio, da gente tentar conduzir o processo da melhor forma, de uma forma mais, sabe, democrática e racional. E me coloca à disposição para fazer isso. Me coloca à disposição para fazer isso. Já me comprometi com ele em fazer isso, tentar já viabilizar algo essa semana. Porque eu sei, eu não sou um xiita para chegar aqui, sabe, e aí desculpa a colocação, mas eu sou do interior, né? Porque a gente, como uma igreja, não dá quando você tem aquele tapa-olho que você não consegue ver o que tem ao lado, a gente não parte desse princípio de discussão, não. A gente não tem a plena compreensão do que acontece no entorno. Agora, dentro dessa situação, é o que nós temos para atender a função básica do Estado, que é saúde, educação e investimentos. Nós temos investimentos em custeio, dentro da lógica fiscal, cerca de 985 mil reais, dentro da perspectiva de arrecadação que a gente tem. E aí, esse custeio, é manutenção de vaga, não, esse custeio, 85% é manutenção da saúde. Porque nós não temos condição de manter a saúde se não for, se não fizermos um trabalho redobrado dentro do Executivo para aumentar o custeio. Era cerca de 15 milhões, passou para 48 milhões. No final desse exercício de 4 anos, nós tivemos aí um crescimento exponencial do custeio de saúde. E a perspectiva é que vá, com a abertura dos novos serviços, para 65 milhões, quando tivermos o Hospital de Santa Rita aberto, o Hospital de Oncologia de Pato e o Hospital Regional de Coelho. E nós recebemos 5 milhões do governo federal. Essa discussão tem que ser tratada. Agora, o que me deixa preocupado é que dentro dessa possibilidade orçamentária, nós temos de possibilidade de investimento real com recursos do Banco do Tesouro 260 milhões. E aí, quando se pega, vamos construir escolas, vamos trabalhar na infraestrutura do Estado, é isso que a gente tem de ponto 100, ou de ponto 101, de ponto tesouro. E aí, como é que nós estamos conseguindo fazer com que esse Estado avance? Tendo a possibilidade de captar recursos de crédito voluntário direto através de convênios ou através de operação de financiamento a longo prazo. E aí nós captamos
recurso BNDES, recurso do governo federal através de convênio para fazer com que esses casos andassem. Porque se não fosse dessa forma, o governador do Estado basicamente seria um gestor de recursos humanos. E a capacidade de resposta do Estado diminuindo a cada ano. O que eu peço e que ponto nesse discurso, nessa audiência tem sido importantíssima, e eu espero que outras aconteçam, deputado, ao longo da discussão orçamentária desse ano, eu me disponho a passar, se tiver que vir aqui uma vez por mês, para discutir o orçamento de 2016, pelo próprio PPA, eu estou à disposição de discutir. Porque eu acho importante a discussão com essa casa. Porque você traz, em discussões como essa, Tomara, nós trazemos as visões opostas. Porque quando eu coloco, sabe, que quando nós percebemos que dentro desse contexto, nós percebemos que existem perspectivas de visão diferentes, existem. A perspectiva de visão apresentada pela defensora pública, pela defensora pública através da sua representante, é uma dentro da perspectiva de sua classe. Tem razão de parte? Tem. A Assembleia Legislativa apresenta dentro da sua perspectiva. Tem razão de parte? Tem. E nós apresentamos dentro da nossa perspectiva. O que nós temos que ter a capacidade é dizer, olha, a situação aqui é essa. Dentro dessa situação, o que é que a gente pode caminhar para resolver? Agora, imediato, porque nós estamos em 2015, no 19º dia do mês, sem lei orçamentária. Isso é muito ruim, porque na prática, o que acontece é que nós vamos executar um 12 avos dessa proposta original. E aí você vai executando um 12 avos da proposta original. Quando a proposta nova entrar, em vez de possibilidade de execução publicada após todo o processo legislativo, nós vamos ter que fazer uma migração de um orçamento para outro. E aí a gente fica fazendo remendo e vivendo de Frankenstein. E criando o Estado assim, a partir de ações reativas. A partir de ações reativas. Reitero para concluir, que eu acho que eu estou me alongando, deputado. O Estado, a Secretaria de Planejamento, quando estiver secretário de Planejamento, me disponho a discutir qualquer ponto. Por mais polêmico que seja, mas discutir, porque a discussão é o primeiro ponto para você tentar chegar a um consenso. Eu acho que esse... Entendi, secretário, mas o erro veio da peça orçamentária do governo, não desta casa. Ela está atrasada, não sou culpa, não é culpa da Comissão de Orçamento, nem culpa desta casa. Eu, pelo que eu estou vendo aqui, secretário, eu acho que o governo do Estado está acertando em trazer um mediador. O amigo aí está de uma maneira bem equilibrada nessa sua fala agora, eu estou achando interessante. A partir do momento que quer conversar com o interpoderes. Isso é fantástico e nós esperamos isso em 2015, até mesmo nesse mandato dos novos postulantes, porque essa briga de interpoderes e governo, quem perde com isso é o Estado. Eu acho que o amigo está indo no caminho certo. E só concluindo esse raciocínio, é isso, assim, o que é que levou? O que é que levou a esse dilema que nós temos hoje? O que levou foi a conta de diálogo. Porque, sabe, todas as partes, esticamos a corda. E aí aconteceu o que aconteceu aí. E aí quando você não tem, aí quando você tem a possibilidade de se dialogar, se traz para esse tipo de problemática. O que nós temos que ter a capacidade de dialogar e colocar todos os pontos. Eu acho que a construção de um consenso não existe. O consenso não existe. O maior de todos veio à Terra, não foi consenso, e por não ter sido consenso, passou pelo processo de crucificação e renascimento, porque fazia parte daquele desígnio maior. Mas nem o maior de todos foi consenso. Não vai haver consenso. E essa casa tem historicamente trazido, ao longo da construção da Paraíba, discussões belíssimas. Belíssimas essa casa nos trouxe. A partir da não existência de consenso, mas chegou-se a pontos comuns, que nós temos que chegar a pontos de convergência. E temos a capacidade de consertarmos uma perspectiva temporal, de médio e longo prazo. Isso é o que nós temos que ter. Essa possibilidade é que nós temos que ter. E reitero, nós estamos aqui para isso. Obrigado, secretário. Com a palavra, deputado Anísio Maia. Em seguida, Alain Delon Cruz, assessor jurídico dos policiais militares licenciados. E, finalizando, o doutor Levi Borges,